Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite quando esse vídeo chegar até você. Espero que te encontre bem, debaixo da graça do nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da UPA, dos nossos adolescentes. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse tempo aqui de reflexão na Palavra de Deus para a nossa vida. Chegando hoje ao último tema da revista que a gente tem tratado nas 12 últimas semanas, que é esse aqui, né? Uma viagem pela história da redenção. A primeira parte, quando a gente tem falado sobre o início da história bíblica, ali desde o Gênesis até o livro de 1 Reis, o primeiro livro dos reis, livro ali da história dos reis e profetas e crônicas de Israel. Vamos chegar nas crônicas ainda, mas aqui a gente já tem alguns relatos sobre a vida dos reis. Qual é a ideia? A ideia é a gente fazer assim uma espécie de sobrevoo na palavra de Deus, uma visão panorâmica da palavra de Deus, retirando ali dentro do nosso tempo e das nossas possibilidades aqui aquilo de essencial que esses textos têm para nos falar. Uma espécie de introdução à palavra do nosso Deus. Vamos lá então para a nossa última lição, que a gente vai tratar de um tema assim muito caro nas Escrituras, que é o tema dos profetas. A partir da vida do profeta Elias, uma das personagens mais fantásticas, né, que tem assim, uma das passagens mais icônicas do Antigo Testamento, a gente vai pensar um pouco sobre esse ofício tão relevante, tão importante na história do povo de Deus, que são os profetas, homens e mulheres levantados pelo Senhor ao longo da história para anunciar a sua palavra. Eu quero começar essa reflexão com você pensando em algo que existia na época dos profetas e que ainda existe hoje, aquilo que a gente se habituou a chamar de crendice, de algum tipo de misticismo. Como assim, Diego? O que você está querendo dizer com crendice, com misticismo? É aquela fé, né? Aquela crença que muita gente tem em coisas que a gente fica meio pensativo se realmente faz sentido ou não. Como assim, Diego? O que você está querendo dizer? Não estou entendendo ainda. Por exemplo, você deve ter ouvido alguém dizer que passar embaixo de uma escada não é legal, dá azar. Ué? Passar embaixo de uma escada não é legal, dá azar, como assim? Não é que a sexta-feira 13 é uma sexta-feira mais complicada, não é que assim, não vai passar, tá chegando o ano novo agora, né? A gente está entrando em dezembro, o ano novo está chegando, e sempre tem alguém que fala, não, tem que passar o ano novo de branco. Tem que passar o ano novo de amarelo, tem que passar o ano novo de verde, porque cada uma dessas cores tem ali uma indicação para a nossa vida, para a nossa caminhada, quando a gente sabe que cada uma dessas crenças, dessas lendas meio que urbanas, assim, não tem um efeito objetivo próprio, né? O simples fato de eu passar embaixo de uma escada não quer dizer que minha vida vai ficar melhor ou pior, né? O simples fato de eu passar o ano novo de branco, de verde, de amarelo, não quer dizer que a minha vida vai ter mais paz, mais riqueza, mais esperança. Não, a gente sabe. A palavra de Deus diz pra gente que quem controla, quem rege, quem guia e orienta a nossa vida é o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa história. E aí quando a gente vai para os profetas, eu estou aqui com a tela do computador atrás de mim, com as minhas anotações, quando a gente começa a olhar a Bíblia desde o início, como a gente tem feito aqui nos nossos encontros, a gente conta exatamente esse relato. O relato de que o Senhor, de que o nosso Deus, Ele está sobre toda a realidade. Ele é rei sobre todas as coisas. Mas, lamentavelmente, ao longo da história também, o próprio povo de Deus vai se desviando dessa verdade, vai se desviando dessas promessas, né? E são verdades, são promessas que transformam a nossa vida. Mas, vez por outra, a gente já viu isso na história do povo de Deus saindo do deserto, começamos a ver isso nos reis de Israel, ali com Saul, Davi e depois Salomão, e agora, no período dos profetas, vemos
uma vez mais, né? E é particularmente complicado quando a gente vê na Bíblia o próprio povo de Deus se envolvendo com outro tipo de fé, vamos dizer assim, outras divindades, né? E hoje ainda a gente vê isso acontecer, né? A pessoa está na igreja, a pessoa tem a Bíblia na mão, ela sabe que Deus é Senhor, mas ela ainda permite, né, se deixar levar por outras crenças, por esse tipo de misticismo que a gente está refletindo aqui. Então a gente vai pensar um pouco a partir do profeta Elias no papel do profeta, né, naquilo que ele comunica para a gente. Eu vou começar fazendo aqui um resumo bem resumido, né, no contexto da história do profeta Elias. Você vai abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, que a gente vai começar ali, é o preâmbulo, né, é o avant-première, né, é um spoiler do que está vindo da história do Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 16, ali a partir do versículo 29, a gente vai ver a história de um rei, que é um rei na época do Elias, um rei de Israel, que ficava no Reino do Norte, que era o Acabe, e ele foi um péssimo rei, ele foi um rei terrível, ele foi um rei em Israel que não andava com Deus, que não acreditava em Deus, que não confiava em Deus. Que loucura isso, né? A gente vai ver isso no relato bíblico em alguns reis, na história de alguns reis, por mais louco que pareça, a Bíblia mostra isso. Mesmo aquele homem e outros também sendo rei em Israel, ou seja, um rei do povo de Deus, aquele homem não confiava, não acreditava nisso. Então, a partir do versículo 29, a gente tem a história do Acabe. E aí no capítulo 17, a gente começa a ver a história do Elias, né? O Elias começa profetizando, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o contexto em que ele começa o seu anúncio da palavra de Deus, mas ele começa meio que assim, né? Você adolescente que está me assistindo não vai lembrar. Aliás, eu não vou nem fazer essa citação para evitar qualquer tipo de problema. Mas como um zagueiro no futebol, assim, bem vigoroso, né? O Elias já chega na canela, usando uma figura de linguagem assim futebolística, né, do povo de Deus, porque ele já começa anunciando uma seca, né? Você vai ver isso ali a partir do versículo 2 até o versículo 6 do primeiro livro dos Reis, do capítulo 17. Aquele anúncio dele de uma seca, falta de chuva, fome e tal, gera uma crise e ele foge. E na fuga ele vai para Sidom, que era uma cidade ali vizinha a Israel, e tem um lance interessante aí sobre Sidom também. E ali na cidade de Sarepta ele encontra uma viúva que vive ali com seu filho, alguns familiares, que está assim, quase morrendo de fome, por causa daquela seca que ele havia profetizado, anunciado em nome de Deus, né? Ora, que loucura, imagina a seca, o pessoal já quase passando fome, e ali o Elias ele realiza um milagre extraordinário, que preserva a vida daquela mulher, do seu filho e da sua família. Ato contínuo, quando a gente chega ali em 1 Reis, capítulo 18, a gente tem aquilo que eu falei agora há pouco, né? Um dos textos assim, mais icônicos da palavra de Deus, que é uma batalha assim, épica entre Elias, profeta do Senhor, e os profetas de Baal, ou seja, os profetas que em Israel, olha isso, né, adoravam, celebravam outro Deus, que era o Baal, um Deus ali das cidades vizinhas, um Deus do povo de Sidom, né? Eu vou dar mais um detalhe aqui daqui a pouco desse Deus. Ele tem uma batalha, né, que a ideia é a seguinte: Elias, né, em nome de Deus, queria mostrar ao povo, né, quem é o Deus verdadeiro, quem é o único Deus. Porque, como eu falei agora há pouco, o próprio povo de Israel, influenciado pelo Acabe, influenciado pela Jezabel, que era esposa do Acabe, estava se afastando do Senhor. E aí Elias, movido ali
pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, organiza ali um encontro com os profetas de Baal e assim, numa batalha no melhor estilo Vingadores, né? Aquela coisa assim apoteótica, o Elias vence os profetas de Baal. Vale a pena você dar uma olhada lá no texto ali com o sacrifício, o holocausto, todo o cenário que é montado ali, é muito legal. E Deus mostra que Ele é o maior, que Ele é poderoso, que Ele tem poder, que Ele se importa com cada um de nós. Depois daquela batalha, a seca acaba, a chuva cai e, claro, né, a fome ela não chega para o povo como estava antes. E aí a gente vê o que é muito interessante no capítulo 19, o profeta em crise. O profeta em crise, porque a Jezabel fica revoltada com a derrota dos profetas do falso Deus Baal, né? E ela promete, firmemente arrasar com o Elias. Ele foge e ele chega a pedir a morte para Deus. Olha o nível de tristeza e de angústia que ele ficou. Isso é muito sério. Você vê, poxa, Diego, mas era um homem de Deus, era um profeta, um homem assim, usado profundamente por Deus para levar a sua palavra e tal. E uma pessoa assim é capaz de ficar triste desse jeito? É claro que é, porque o Elias ele não é perfeito. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas ele não era perfeito, ele era passível de dor, de sofrimento, de dúvida, de medo, como todos nós somos. Então essa é uma passagem muito interessante. Deus ali acolhe, atende o Elias e o abençoa. Assim, esse é um panorama geral, não é, de um momento da história do profeta Elias. E aí, a partir dessa introdução, a gente vai lembrar o seguinte, né? Primeiro, como foco da nossa lição aqui hoje, a gente precisa lembrar que a gente deve confiar, obedecer e servir a Deus, gente. Ele, como Jesus mesmo fala, é o único caminho, é a verdade, é a vida. Não existem outros deuses. Não adianta a gente ficar de crendice, de misticismo. Não, eu preciso passar do lado da escada. Não, eu tenho que andar de branco e por aí vai. É claro que não. Quem me abençoa e cuida da minha vida é o Senhor. E Ele me deixou a palavra dele, a minha Bíblia está aqui do meu lado. Ele me deixou a palavra dele como guia e orientação para mim, né? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, eu preciso aprender ao longo da minha vida, identificar e ouvir essa voz de Deus. Ah, Diego, eu quero muito ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que Deus vai falar comigo e vai falar com você, né? E eu até vi uma tirinha, né? Acho que foi hoje, mais cedo, antes de gravar aqui a nossa aula. Eu queria tanto saber a vontade de Deus. Aí a tirinha falava, né? Então leia a palavra de Deus. Mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. Então o foco da nossa lição aqui hoje é lembrar disso, né? E o segundo foco é aprender a discernir a voz de Deus, porque é bem verdade também que não apenas hoje, mas como no passado, tem muita gente, né? Tem muita coisa ao nosso redor nos chamando a atenção como se fosse Deus, como se fosse bom para a nossa vida, e a gente sabe que não é. E a gente só sabe que não é quando a gente de fato está firme ali na palavra de Deus. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai ver isso então. Primeiro, vale a pena a gente pensar não apenas no Elias, mas assim, de forma mais abrangente. Quando a gente fala de profeta, a gente precisa pensar, esse profeta está falando em nome de quem? Ele está falando no nome dele ou ele está falando de fato em nome de Deus? Porque durante a monarquia, como eu falei, né, a gente vai dar assim uma visão geral do profetismo. Desde ali, a Saul e Davi, que é o início da monarquia em Israel, e a gente vê isso ali no primeiro livro de Samuel, a gente vê Deus levantando profetas, né? Homens e mulheres de Deus, também vão haver mulheres para serem conselheiros dos reis.
para auxiliarem os reis, para orientarem os reis. Então a gente tem, por exemplo, profetas famosíssimos, como Jeremias, Isaías, não é? Que escreveram, inclusive, textos que fazem parte hoje da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente tem outros, assim, mais ou menos famosos, vamos dizer assim, como o Natan, que é aquele profeta que confronta o rei Davi quando ele comete pecado ali com a Batseba. Temos a profetisa Hulda, por exemplo, dá um Google depois, muito legal. A Hulda, ela profetizou ali na época do rei Josias. A gente encontra isso ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, uma mulher, né? Lembrando que quando a gente fala de profeta, gente, eu não falei isso até agora, né? Acho que vale a pena falar, a gente não está falando somente ou principalmente daquele homem visionário que vê o futuro. Por exemplo, a gente pega o profeta Isaías, que tem várias profecias ali acerca de Jesus. Poxa, Jesus só iria encarnar, né, nascer o Natal, que a gente está comemorando agora em dezembro, 600 anos depois de Isaías, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em profeta, pensa nesse cara, né, que está vendo o futuro, mas não é só isso. Na verdade, poucas vezes é isso. Na maior parte das vezes, o que o profeta faz é receber a palavra, o comunicado, a revelação da vontade de Deus e comunicar ao seu povo. Para aquele momento, né? E a gente chega, por exemplo, hoje com a Bíblia e vê que aquela palavra serve para a gente hoje também, como palavra do nosso Deus. Então Deus vai levantando homens, vai levantando mulheres ao longo da história para aconselhar, para exortar, para repreender. Por isso, não pense que um profeta tinha vida fácil. Não tinha, de modo algum. A vida do profeta era bem complicada. Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, né? Muitos foram mortos, tiveram a sua vida ali prejudicada. Pensa, por exemplo, em João Batista, no Novo Testamento, aquele que é considerado ali o último dos profetas clássicos que vem ao longo do Antigo Testamento. O João Batista, olha isso, ele morre decapitado. Por quê? Porque ele fala a verdade, e fala a verdade em nome de Deus. Então, quando a gente pensa no passado e no presente, a gente vê que hoje não é muito diferente. Isso deve ligar um alerta aí na nossa mente e no nosso coração. Porque pode ser que homens e mulheres hoje se apresentem como profetas de Deus, que falam em nome de Deus, que ensinam em nome de Deus, quando na verdade estão bem longe de Deus. Estão mais preocupados consigo, estão mais preocupados com aquilo que eles mesmos podem ganhar, amealhar, receber, porque estão ali supostamente falando a palavra e a vontade de Deus. Diego, como é que eu sei, não é, quem é que está falando e quem é que não está falando a vontade de Deus? Sempre e novamente, como eu acabei de falar, né? Comparando aquilo que o suposto profeta, pastor, homem, mulher de Deus fala com a palavra de Deus. Naquele tempo foi assim, no nosso tempo não é diferente. E aí tem um outro lado nisso aqui, né? Se lamentavelmente a gente teve gente no passado e tem gente no presente hoje também que finge estar falando em nome de Deus, e isso a gente tem que estar atento. Por outro lado, tem gente que de fato está falando, né? Aquilo que Deus mandou falar, está abrindo a Bíblia e apresentando para mim e apresentando para você a vontade de Deus. A pergunta aqui é, então, eu estou atento? Será que eu estou ouvindo aquilo que Deus está falando para a minha vida? Acerca das escolhas que eu preciso fazer, acerca das decisões que eu tenho que tomar, acerca de algumas coisas que eu tenho que deixar para trás na minha vida, acerca de tantas outras coisas que eu preciso abraçar em nome de Jesus. Será que eu estou atento à palavra de Deus que tem chegado até mim? Essa é uma primeira lição aqui para a gente. Mas vamos continuar. Uma segunda lição é o que o autor da revista, né, e a gente está chamando aqui de uma batalha pela verdade.
É uma batalha pela verdade. Como assim, Diego? Voltando ao profeta Elias agora, não falando apenas mais de forma geral, deixa eu tomar uma água aqui, mas voltando ao profeta Elias. A gente tem no ministério dele um exemplo de como Deus anunciava a sua verdade. Voltando àquela história que eu comecei a contar ali do Acabe e da Jezabel, a gente encontra isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Como eu falei, a gente tem um embate ali entre o Elias, profeta de Deus, e 450 profetas de Baal, um outro Deus. E qual é o detalhe aqui que eu disse que eu falaria depois? O Acabe, que era o rei de Israel, né, ele foi um dos piores reis da história de Israel. Ele mesmo não era crente, ele mesmo não confiava em Deus. Ele se casa com uma mulher que vinha de um outro povo, o povo de Sidom, lembra que eu falei agora há pouco, Sidom, que também não adorava a Deus, né, que era adoradora de Baal. E o Acabe acabam meio que ali instituindo, né, misturando a religião de Israel, a religião do povo de Deus com a adoração ao Baal. E o Baal tinha um detalhe, né? O Baal, né, esse Deus diferente de outro povo, ele era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, né? Então era o Deus que trazia vida, vamos dizer assim. E aí lembra o que Deus mandou o Elias profetizar contra Israel? Uma seca. Porque a ideia é a seguinte, olha, tem aqui os profetas de Baal, tem a Jezabel, tem o Acabe, isso está influenciando o povo está começando a querer adorar também esse tal de Baal, então tudo bem, né? É Baal que traz a vida, é Baal que traz a chuva, é Baal que é o Deus da fertilidade, então agora não vai ter mais chuva. Duro isso, né, gente? Duro isso, mas é uma lição importantíssima que Deus passa para o povo, para que o povo se lembrasse quem é o Deus da vida. Para que o povo se lembrasse quem é que traz sol, chuva, que faz crescer a árvore, que abençoa a minha vida e abençoa a sua vida. É uma mensagem, é uma lição que Deus está dando para o seu povo. Dura, sim, muito dura, né? Mas necessária para um povo que estava esquecendo quem Deus era. E a lição que fica para a gente aqui ainda hoje é essa convicção de que Deus é o Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, ele que controla a realidade. Não era o Baal que trazia chuva e que trazia vida e trazia fertilidade. Desde o início da história, como a gente já viu lá no texto do Gênesis, é Deus que dá vida, é Deus quem cria todas as coisas, que abre o céu para que chova, né? Essa convicção precisava voltar ao coração do povo de Deus, né? Para que a gente saiba de fato onde é que está a nossa confiança. E essa é a lição bem prática aqui para a gente. E algo que eu e você precisamos refletir na nossa vida ainda hoje, né? Qual é a fonte da nossa confiança? Da onde a gente espera que venham as bênçãos e a alegria e a paz e o suprimento das nossas necessidades que a gente tanto espera? Será que é de qualquer outra realidade diferente de Deus? A gente precisa pensar sobre isso. Essa era uma mensagem necessária para o povo de Deus naquele momento da história, mas para mim e para você hoje também. E aí a gente tem, eu vou falar desse primeiro milagre, mas são 3 milagres, né, relatados aí nesse texto de 1 Reis 17. Né? O primeiro milagre é esse milagre, falando do Elias, né, na casa da viúva de Sarepta. E como eu falei para você, né, o Elias, depois que ele anuncia a seca, ele foge, ele vai embora com medo, porque o rei fica louco, né? Como assim? Esse cara está trazendo fome para o meu reino e tal. Ele não consegue perceber, o rei Acabe, que aquilo é uma obra de Deus para trazer uma lição para o povo, né? E para o próprio rei.
E o Elias vai parar em Sarepta. Sarepta, como eu falei, era em Sidom. Sidom, como eu falei, era um reino diferente de Israel, que tinha um Deus diferente. Mas quando o profeta chega lá, ele encontra no meio da viagem dele ali uma viúva, como eu disse, passando por necessidade. E ele realiza um milagre extraordinário. Ele multiplica o azeite, multiplica a farinha, aquela viúva, a sua família tem o que comer, tem sustento e tal, né? E qual é a lição importante aqui desse texto? A lição importante desse texto é justamente um contraste, né? Como assim, Diego, um contraste? Ele vai para Sidom, que tem uma religião diferente, né? Ele encontra uma senhora, uma viúva, que acreditava então num Deus diferente, e essa viúva, em Sidom, no estrangeiro, né, acredita no profeta, e acredita no Deus do profeta. Por outro lado, em Israel, o rei de Israel, muita gente em Israel, o povo de Deus, não acredita no profeta, e não está acreditando no Deus do profeta. Aquela mulher de fora de Israel presencia e vive um milagre extraordinário. O povo de Deus está sofrendo porque abandonou o Senhor. E a lição prática para a gente aqui, gente, é muito importante. E eu peço perdão aqui para você, até para abrir um parênteses um pouco maior, né? Ao contrário do que muita gente pensa, Deus, Jesus, ele não é do judeu. Não, ele não é do judeu. Né? Ele não é do branco, ele não é do negro. Ele não é do de direita, do de esquerda, do progressista, do conservador. E muito menos a Bíblia, a palavra de Deus. Deus está disponível, está diante de todo aquele que atende ao seu chamado, seja do hemisfério norte, do hemisfério sul, não é? Seja da ideologia, da convicção que essa pessoa for. Deus está, como mostra uma das 7 maravilhas do mundo moderno aqui no Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor. Ele está de braços abertos, chamando a mim e a você, independente da nossa história, para andarmos com Ele. E a gente vê essa cena lá no passado, um profeta de Israel vendo Deus sendo rejeitado, ele vai até o estrangeiro e no estrangeiro ele encontra fé no Senhor. Um milagre extraordinário é realizado. Isso mostra, né, como os profetas agem, né, ao longo da palavra de Deus. Para não deixar dúvidas em relação a isso, Jesus, no seu ministério, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, aliás, nos versículos 11 e 12, ele vai dizer assim: ele, Jesus, né, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por isso, para todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso serve para mim, serve para você, serviu para aquela viúva no estrangeiro, para aquela viúva na cidade de Sarepta. E a gente vai terminar a nossa lição lembrando aí desses 2 milagres que posteriores à multiplicação do azeite e da farinha, da provisão ali para aquela viúva. 2 milagres extraordinários. Um, ainda na casa da viúva, que é o milagre da ressurreição. Ora, né, se Baal é o Deus que traz chuva e que traz a plantação e que preserva a vida, né, imagine quando alguém morre. Imagine quando alguém morre e aquela mulher, ela perde o seu filho adoece e morre, e Elias ressuscita o seu filho. E finalmente depois tem ali no capítulo 18 a história daquele embate de Elias. Gente, vale muito a pena você ler esse texto.
né? Porque você vai ver primeiro os profetas de Baal invocando Baal e Baal não responde. Depois você vai ver Elias, né? Até ali num certo momento, com muita ironia, né? Invocando Deus, e Deus responde. Deus responde literalmente com fogo. Qual é a lição aqui pra gente? A lição aqui pra gente é que Deus, ao longo da história, dá várias mostras pra gente de que só Ele é Senhor. A gente vai ver isso nos livros dos reis, nos livros das crônicas, nos livros dos profetas, mas ainda hoje, semelhante ao povo de Deus no passado, e não apenas ao povo de Deus, aos estrangeiros também alcançados pela mensagem do Senhor, a gente ainda fica com o coração duro. Como assim, Diego? Um coração duro? Rejeitando essa mensagem. Né? Deus está sempre e novamente nos chamando à fé, nos chamando ao relacionamento com Ele. Não é? Sobretudo, não é, gente? Pensando naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo, Ele é a síntese dessa mensagem que Deus pregou através dos profetas ao longo da história. Como se Ele dissesse assim: olha, tudo que eu disse no passado através dos profetas, agora eu digo através do meu Filho, seu Filho único, extraordinário, o próprio Deus encarnado, cujo nascimento nós celebramos agora do Natal. Estamos chegando em dezembro. Esse vídeo dessa aula tem como data o dia 5 de dezembro e a gente já vai preparando o nosso coração para o Natal. Que a mensagem dos profetas, que o exemplo do Elias abençoe a sua vida, não apenas hoje, não é? Mas até aquele dia em que a gente se encontrar com o Senhor. Vamos terminar aqui o nosso encontro, então, orando, bendizendo a Deus por esse tempo. Vamos lá? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque é ela que nos ensina a respeito do Senhor. Obrigado pela mensagem tão poderosa dos profetas que nos mostram, Senhor, e nos lembram que o Senhor não espera de nós perfeição. Nós não somos perfeitos, Senhor. O Elias não era perfeito e mesmo sendo usado poderosamente pelo Senhor, isso não o impediu de sofrer, de lidar com dificuldades. Ajuda, Pai, a gente a lembrar ainda hoje de que Tu estás conosco, independente da nossa história, e sempre, Senhor, e novamente tens nos mostrado que és o Deus da nossa vida, aquele que nos abençoa e nos guarda. Cuida da gente, Pai, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. A gente se encontra na semana que vem. Um beijo grande. Fiquem com Deus, viu? Até mais.